O famoso ator americano Harrison Ford, que viveu o Indiana Jones nas telas do cinema, hoje é um idoso com 82 anos de idade. Recentemente, ele cancelou sua participação no Oscar por um problema de saúde. Ele teve que se afastar e ficar isolado para se recuperar, segundo a sua assessoria. Descubra agora conosco que doença viral foi esta que afetou a saúde do ator norte-americano e também qual foi seu tratamento. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, o herpes zoster, também conhecida popularmente como cobreiro. Essa doença acomete mais as pessoas idosas, e por isso esse assunto é tão importante. Vamos explicar detalhadamente o que é, como se contrai a doença, quem pode pegar e o que fazer quando você manifesta o herpes. Então fica comigo até o final, porque vamos falar como se prevenir desta doença e as formas de tratamento. Eu sou Ricardo, parente do Mundo Vida Nutri. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Agora me conta, você já teve herpes zoster? Ou catapora? Deixe seu comentário abaixo do vídeo. O herpes zoster é causado por um vírus, chamado varicela zoster. Esse é o mesmo vírus que causa a catapora. Quando criança, quase todo mundo já teve catapora. Mas o que ocorre é que quando a catapora passa, o vírus não vai embora. Ele não some do corpo. Ele fica quietinho dentro da gente, como se estivesse dormindo e alojado nos nervos do nosso corpo. E o que faz ele acordar? Porque as pessoas com mais de 50, 60, 70 anos têm mais chances de manifestar a doença? A resposta tem a ver com o sistema imunológico. Com o passar dos anos, nosso sistema imune fica mais fraco para se defender. Isso acontece quando? Quando se tem mais doenças, infecções, o estresse, noites mal dormidas, cansaço, fadiga e má alimentação. Isso gera situações que o herpes pode se aproveitar e acordar. E quando esse vírus desperta, ele viaja pelos nervos, onde ele estava alojado, até a pele. E na pele ele causa uma série de bolinhas, como os da catapora, mas mais agrupadas, como uma faixa, uma malha. E essas bolinhas, elas coçam, elas ardem, elas doem bastante. E aqui um detalhe importante. Não é uma doença que passa de pessoa para pessoa. O herpes não é transmitido de idoso para idoso. É uma doença que já está na pessoa, no indivíduo, e por algum motivo se manifesta. Diferente de outras doenças, como a gripe, por exemplo, o que pode acontecer é que se alguém nunca teve contato com esse vírus e encostar em alguém que está contaminado e romper a bolha, com o contato do líquido, pode sim contrair a doença. Os primeiros sinais da doença podem surgir 2 a 3 dias antes das bolinhas aparecerem. Uma dor esquisita no local, formigamento, queimação. E essa dor pode ser encarada como uma dor de junta, uma dor muscular, porque não tem nenhum indício de que seja herpes. Mas depois aparecem as manchas vermelhas e as bolinhas cheias de líquido, geralmente em faixa ou em cinto, só de um lado do corpo. É como se o vírus estivesse caminhando pelo trajeto do nervo. Existem relatos de idosos que vão ao pronto-socorro com uma dor bem forte naquela região. Só que na pele não existe nenhuma lesão. E o plantonista, ou o médico que atende aquela pessoa, trata como uma dor de qualquer origem, porque não tem como descobrir que já é o herpes zoster que está agindo ali. E além da dor forte, como queimação, como agulhadas, outros sintomas podem surgir, como cansaço, febre baixa, dor de cabeça, sintomas bem específicos também. Mas atenção, se a lesão for no rosto, perto dos olhos, tem que procurar imediatamente um especialista, de preferência um oftalmologista. Como o herpes é uma doença que afeta o nervo, ele pode causar a nevralgia pós-herpética. E o que é isso? É uma dor mesmo depois das lesões cicatrizarem. Pode durar semanas, meses e até anos. É como se o nervo afetado ficasse gritando o tempo todo. É uma dor contínua. Quando o herpes não afeta o corpo e afeta o rosto, a cabeça, ele pode atingir o olho e causar alterações na visão, visão embaraçada, infecção nos olhos e até cegueira. Esse é o herpes zoster oftálmico. Outra complicação é quando acontece uma infecção bacteriana em cima do herpes. A pessoa pode coçar, romper as bolhas, e por alguma sujeira das unhas ou um mau cuidado com a lesão, pode infeccionar e causar outra infecção em cima do herpes. Aí o tratamento é com um antibiótico. A notícia boa é que essa doença pode ser prevenida com uma vacina que é aplicada em pessoas com mais de 50 anos. Por quê? É justamente dali para frente que existe maior risco de desenvolver a doença. Ela não impede 100% o herpes, mas diminui a chance de complicações e a dor é bem mais leve.
A vacina já existe no Brasil em clínicas particulares ou rede de farmácias autorizadas pelo Ministério da Saúde, e mesmo quem já teve herpes zoster pode ser vacinado, mas tem que esperar o período de 1 ano após o quadro agudo. Se tiver interesse, claro, pergunte para o seu médico. O valor da dose da vacina está hoje algo em torno de R$ 900. Outras maneiras de evitar o herpes são alimentar-se corretamente, dormir direito, evitar preocupações, estresse excessivo, tratar as doenças que cada idoso possui, acompanhamento médico para deixar tudo em dia. Ou seja, ter um corpo saudável é a melhor maneira de prevenir o herpes. E nada de crendices, nada de ouvir o que as pessoas falam e fazer. O herpes é sério, causa complicações graves e tem que fazer um tratamento médico correto. Logo que as bolinhas surgirem e você suspeitar que aquilo é herpes, procure imediatamente o seu médico. Ou o médico de posto, ou o médico pronto-socorro, ou o seu médico particular. Porque existem remédios, medicamentos que combatem o vírus e evitam tanto que o herpes se manifeste de maneira mais abrangente, como também previnem aquelas complicações, aquelas dores, a nevralgia pós-herpética. Mas quem prescreve esses remédios são os médicos, porque cada paciente tem as suas particularidades, principalmente os idosos. Podem ser usados remédios para aliviar a dor e orientações para as lesões na pele, como manter limpa, seca e sempre cobertas, para que evite coceiras e que as bolhas estourem e infeccionem. Então o herpes veio, apareceram aquelas bolinhas. Depois de um tempo elas vão secar e vão sumir. Mas o que acontece com a maioria dos idosos? Fica muita dor no local, mas uma dor intensa, que às vezes só de encostar a roupa em cima a pessoa já fica desconfortável. Então mesmo que o herpes passou, as lesões sumiram. Esse idoso que teve a doença tem que ter acompanhamento médico. Vai ter que usar remédios de uso diário, contínuo, para evitar esse tipo de dor. Existem remédios que são específicos para isso. São remédios que são usados até para outras doenças, mas que aliviam muito as dores. A pessoa vai ter um ganho importante em qualidade de vida, comparada com outro que não está usando esse tipo de remédio. Em resumo, o herpes zoster é uma doença comum nos idosos, que com o passar dos anos e a baixa imunidade possuem mais chances de manifestar a doença. Mas com informação, cuidados e tratamento a gente consegue enfrentar muito bem o herpes. No dia a dia da geriatria, sempre há muitas pessoas com herpes, muitas complicações advindas do herpes zoster, mas a população em geral não tem muita noção sobre essa doença. Vídeos como esse são importantes para vocês compartilharem com a família, com os amigos, para as pessoas entenderem sobre o assunto quando identificarem sintomas iniciais e procurarem ajuda, e com isso trazer mais qualidade de vida para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe ele com outra pessoa e se inscreva no canal. Não esqueça de comentar se você já teve herpes, se alguém da família já teve, ou se você acha importante esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.